Vamos continuar repercutindo, então, o tarifaço que se aproxima às negociações, não dão sinais aí de uma trégua, pelo menos não por enquanto. Ao contrário, a sobretaxa deve realmente ser aplicada na totalidade, anunciada por Donald Trump, vai acontecer mesmo dia 1º de agosto. E quem nos ajuda a entender os impactos das tarifas para o Brasil, para o mundo, é a Bruna Aleman, economista da Nomos. Tudo bem, Bruna? Bem-vinda aqui no CNN Money mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem e você, amore? É um prazer estar aqui com você. Tudo bem, a gente que agradece sempre pela sua presença. Quero muito te ouvir, viu, sobre esse cenário que a gente está acompanhando nesse momento, esforços acontecendo por parte do Brasil, além do que a gente ouviu a nossa repórter, a Mariana Janjacomo, trazer para a gente, temos um fator também que é o chanceler do Brasil, Mauro Vieira, que está na ONU hoje, já deu a entender que está disposto a negociar, está disposto a dialogar, mas é como se fosse, por exemplo, um jogo de futebol em que tem os jogadores prontos, mas não tem o jogo, né? Basicamente é isso, está faltando realmente algo acontecer para o diálogo realmente avançar. Como é que você está enxergando essa movimentação por parte do Brasil? E aí isso inclui senadores, setor privado, o próprio chanceler dando a entender que, olha, estamos aqui disponíveis, queremos negociar. Como é que você está avaliando tudo isso? Bom, economicamente falando, isso daí acaba interferindo muito num processo que a gente fala que é o risco país, né? Porque não é mais sobre o tarifácio. Então, nós não estamos falando, o próprio senador te trouxe e as próprias pessoas que estão em negociação, dependendo dos órgãos ou instituições internacionais, não é sobre o tarifácio, é sobre o custo de uma política externa mal calibrada. Então, entrou numa ideia ideológica demais e pragmática de menos, se assim a gente pode falar. E que agora está afetando as duas economias. Então, chegou até aquela data. Eles estão tampando o buraco da diplomacia. Principalmente voltada o governo federal, a posição do governo federal, que tentou de outras formas fazer essa negociação e não foi uma negociação tão direta, foi uma negociação mais externa no sentido achar que o BRICS de alguma forma entraria ali, compraria uma briga determinada do Brasil, sendo que todos os outros países entraram em negociação, o Brasil cada vez mais isolado, e isso vai dificultar muito mais os nossos acordos comerciais. Então, assim, há um determinado ceticismo, uma determinada tensão do mercado, da gente entender até onde vai essa negociação e agora qual o poder que nós vamos ter por questões políticas e ideológicas e como elas foram tratadas, principalmente voltada porque a grande maioria da narrativa para hoje nós termos a maior tarifa possível foi por conta de como nós lidamos contra os Estados Unidos, desde as conversas do BRICS, desde a aproximação com determinados governos, até sim chegar nessa questão comercial na tarifária que pode acabar afetando. Agora, o Brasil também, o governo, por lado do governo, tem um determinado ponto que ele está tentando cumprir o papel dele, que é criar algumas questões aqui internas para que possivelmente essas empresas possam ser impactadas a partir do dia 1º de agosto, e aí sim a gente não ter um efeito em cadeia, principalmente em relação à indústria. Então é muito importante agora, praticamente a gente olhar o curtíssimo prazo, como os Estados Unidos vão escutar quem está lá, né? Não deveria ser o papel dessas pessoas em si, mas com apoio principalmente da parte das pessoas da indústria, uma conversa levando uma briga ideológica por uma questão comercial, isso é muito importante, mostra até um pouco de humildade do nosso lado, um lado um pouco mais diplomático, e eu gosto de lembrar sempre, quando a gente vai lidar com os Estados Unidos, por mais que eles tenham impactos, a diplomacia não é abaixar a cabeça, é nós sabermos conversar e saber qual que é o ponto fraco e o ponto forte e o que pode ser acordado entre ambas as partes. Vide Estados Unidos e União Europeia que poderiam ter criado uma briga muito maior, o Japão que poderia ter 30, 40% da sua economia afetada e acabou entrando num acordo. Então eu acho que agora está muito interessante, pelo menos acho que pode ser, não em questão pessoal, mas nós estamos numa boa linha, tanto ideológica quanto comercial de negociação, e é muito bom ver outros órgãos, outras instituições e outros governantes estarem à frente desse processo de negociação. Pois é, e ao mesmo tempo a gente ouviu, Bruna, hoje pela manhã, Donald Trump falando que a tendência é de que as tarifas fiquem entre 15% a 20%, mesmo para quem não negociou com Washington.
E aí isso gera aquela dúvida, porque a gente viu toda a negociação de Japão, toda a negociação da União Europeia, do Japão, que virou quase um exemplo para outras negociações, e eles tiveram 15%. A gente aqui do Brasil, que não negociou até agora, a gente vai ficar com 15%, com 20%, então estamos muito bem. Então a gente fica com essa dúvida para tentar entender essa fala de Donald Trump, que ele não cravou exatamente esse número, que vai ser de 15%, 20% para quem não negociou com Washington, mas ele deu a entender que, olha, esse deve ser um número mais ou menos definido. Então eu queria entender a sua percepção diante desse cenário, porque para quem tem 50%, 15%, 20% tá maravilhoso. Ah, estaríamos no céu. Oh. Não, seria incrível. Eu acho que, assim, todas as falas do Donald Trump, inclusive semana passada, ele esteve num seminário de inteligência artificial, ele trouxe muito sobre esse efeito de industrialização dentro dos Estados Unidos. A intenção dele é trazer a indústria e vai ser um processo, um início de um processo de longo prazo. Tudo que ele está fazendo, não sei se da forma correta, se assim a gente pode dizer, mas pode ser o início de uma nova ordem, algumas mudanças nos Estados Unidos, que principalmente nos últimos 40 anos, perdeu muito da sua indústria. Então ele entende que essa tarifação, principalmente de países como o Brasil, 50% de tarifa, é uma forma rígida ou uma forma no grito mesmo, que eu costumo falar, que ele tenta forçar alguma coisa que ele queira. Então, assim, tem uma questão política ideológica e um pouco pessoal dele nesse sentido. Mas não faz sentido ele acabar afetando a própria economia americana. Então, quer dizer, ele precisa enxergar isso, ele está com uma inflação extremamente pressionada e ele sabe que se ele continuar dessa forma com países e parceiros relativamente interessantes, antes do efeito de reindustrialização dos Estados Unidos, que determinadas indústrias são importantes, não vai fazer sentido nenhum. Quem vai acabar sofrendo vai ser o bolso do americano. E não é isso que ele quer. Então, dá um pouco de trégua, um pouco de alívio, sentir que ele colocou entre 15% e 20%. No médio prazo, se assim, no longo prazo, acho que seria muito tempo, mas no médio prazo, a tendência entre 15% e 20% é interessante, porque a grande maioria dos países já praticam isso para determinados produtos em relação à importação. O Brasil acaba sendo um caso à parte, porque nós temos imposto sobre imposto. Então, assim, nós temos a acumulação dos impostos no Brasil, né? Não é um IVA como tem ali dentro dos Estados Unidos, então é um imposto de importação em cima de um IPI, em cima de um ICMS, em cima dos impostos que estão relacionados a todos os custos de logística. Então, a tributação no Brasil ela é um pouco diferente, por isso a gente acaba sendo impactado um pouco mais. Mas em relação ao imposto de importação, entre 15% e 20% já é, por exemplo, o que nós praticamos quando a gente compra produto e é praticamente o que grande maioria dos países também praticam. Então, nós não ia ter uma interferência muito grande. Alguns produtos especificamente dos Estados Unidos chegam a 10%. Então, teria ali um custo ou um aumento relativamente, assim, muito baixo. Então é interessante, mas ao mesmo tempo nós temos que ponderar. O mercado ele não está agindo no curto prazo em relação às falas do Trump. Desde a semana passada ele tem trazido bastante esses pontos, o Make America Great Again, todas essas questões de industrialização, tudo que ele quer fazer, mas vai levar tempo, ele não vai conseguir fazer tudo o que ele quer, vai ser o início dessa reindustrialização, ele não vai conseguir fazer tudo o que ele quer, e agora também ele vai ter que colocar uma trégua abaixo, porque os dados da economia americana estão mostrando que a inflação continua pressionada. Então, assim, é sempre um equilíbrio e nós pegarmos cada fala do Trump montando aquele quebra-cabeça para poder entender qual vai ser a peça final. Mas faz total sentido a gente falar entre 15% e 20%, e acho que no médio prazo, no curto, não no curtíssimo, mas no curto prazo, o Brasil vai conseguir negociar e entrar dentro desse padrão. Perfeito, faz todo sentido. E aí, olhando ainda para essas discussões que a gente está acompanhando, e você trouxe um pouco da percepção do mercado, a gente viu, por exemplo, as bolsas da Europa hoje, que com o acordo que era aguardado entre União Europeia e Estados Unidos, a gente viu até então as bolsas hoje, no começo do dia, todo mundo disparando. Depois, parece que elas realizaram, devolveram todos os ganhos, fecharam tudo em queda. Queria entender a percepção de vocês, como é que vocês entenderam isso até o cenário continua mais ou menos igual também lá nos Estados Unidos, todo mundo operando meio misto e sem muita força, porque a gente imaginou que, assim como foi com o Japão, quando teve o anúncio do acordo comercial, a gente pensou que as bolsas
iriam sentir um impacto e iam realmente acabar virando aí para o positivo, mas não está sendo o caso. É essa instabilidade, essa insegurança que tem gerado esse estresse todo no mercado, essa volatilidade, Bruna? Com certeza, e também as pessoas que operam no curtíssimo prazo, né. Então a gente tem visto um aumento, tanto que os resultados dos bancos nos Estados Unidos, que foram nas últimas 3 semanas, que vieram ali determinados resultados, a gente pode ver que a grande maioria das receitas, devido a esse cenário de instabilidade, foi por conta do trade, ou seja, aquelas operações de curtíssimo ou curto prazo. E isso acaba trazendo uma determinada volatilidade para a bolsa de valores. Pessoas compradas, vendidas, posições, e apesar da negociação, é o que eu comentei, tem um determinado ceticismo, porque o Trump ele ainda é uma caixinha de surpresa. A imprevisibilidade dele, ela é uma incógnita, nós não conseguimos entender até que ponto o que ele fala, os acordos que são executados, se eles vão ser executados dessa forma, até que eles realmente começam a acontecer. Então, por isso que o mercado, assim, e o mercado tem uma antecipação, né? Então a gente sabe que no início do ano não foi muito fácil, ele não reagiu muito bem lá desde o início das tarifações, tinha perdido bastante, já tinha recuperado, mas é muito claro, e até pelos resultados dos bancos, que está tendo, e alguns outros dados, que estão tendo operações muito de curtíssimo prazo, e não a tendência dos clientes agora, dos investidores, principalmente quem investe globalmente, ainda não é enxergar posições de longo prazo, é tentar entender para onde o caminho está indo. Tá difícil até para os economistas, até para analistas, a gente conseguir desenhar. Exatamente. E até aproveito que você está conversando com a gente aqui para te perguntar qual que é a projeção, o que que a gente pode esperar de falas do Federal Reserve na semana que vem. A gente sabe já que vai ter manutenção, nenhuma novidade aqui também no Brasil, no Copom, na reunião do Copom, mas a grande questão é qual que pode ser a sinalização por parte aí de Jeremy Powell, por parte dos dirigentes do Fed, para a gente olhar para setembro, que é realmente, por enquanto, a projeção do primeiro corte agora, tão aguardado por Donald Trump desde que ele tomou posse. E aí eu queria justamente ouvir a sua percepção diante desse cenário. Quais são as chances de realmente a gente ter alguma sinalização de que vai acontecer um corte, levando em consideração isso, essa preocupação com a inflação constante nos Estados Unidos, apesar de Donald Trump falar que ela tem estado baixa há bastante tempo, Donald Trump que disse recentemente, semana passada, que a taxa de juros deveria estar em 1% a essa altura. Então eu queria saber a sua percepção. É, um pouco polêmica até, mas eu vou trazer ela. Eu falei isso quando estava começando, quando teve um corte de juros dos Estados Unidos. Apesar do Banco Central ele ser uma autarquia e ele ter essa autonomia para tomada de decisão e precisar de dados econômicos o suficiente para que aquele corte de juros não seja causado um efeito rebote, ou seja, cortar os juros antes do tempo, continuar com uma inflação pressionada e aí ele ter que aumentar muito mais do que ele estava, ou seja, entrar até numa determinada crise ou inflação, se assim a gente pode falar, para aí sim haver os cortes de juros. Mas tem um ponto, e logicamente, por mais por ser autônomo e ser essa autarquia, em determinadas ocasiões, o Banco Central ele pode agir com diplomacia e com politicagem. Então, eu acredito que tenha apenas a manutenção, mas eu acho que ele pode deixar ainda o sinal aberto, sinalizar que em setembro possa haver um corte de juros para poder acalmar o mercado e também as brigas políticas que ele está tendo com Donald Trump. Isso poderia ser uma saída inteligente para que ele não precise ser pressionado. Um pouco do corte de juros não afetaria tanto os Estados Unidos ou a economia dos Estados Unidos, dependendo de alguns dados. Apesar da inflação pressionada, outros dados da economia americana podem dar uma ponderada em relação a isso, para ter pelo menos um corte. Não talvez em setembro, mas ele ainda vai deixar um pouco em aberto se ele for politicamente inteligente ou diplomático, se assim a gente pode falar. Que eu acho que em algumas dadas ocasiões, como nós estamos vivenciando agora e com essa pressão do Trump, poderia ser um pouco inteligente do Fed trazer isso. Muito bem, Bruna Alemann, economista da Nomos, obrigada mais uma vez pela conversa, sempre muito bom te receber aqui, viu? Imagina, obrigada a você, foi uma honra estar aqui com você. Obrigada, boa tarde, bom trabalho para você por aí, boa semana aí também. Obrigada.